Graça e paz, irmãos, bom dia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Evangelho de João, no capítulo 3. Amados, essa palavra, ela está no meu coração nessa manhã e ela vem trazer para nós algo novo, algo que o Senhor trouxe. Então, eu quero compartilhar com os irmãos. Está escrito no capítulo 3 de João: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Até aqui, amados, vamos compartilhar, parar aqui um momento para nós podermos conversar um pouco, meditar um pouco, compartilhar. Quem estava diante do Senhor não era um homem comum, era um mestre, né? Era um membro influente, e esse membro, ele tinha uma autoridade no meio dos seus, tá? Dentro do Sinédrio, ele era uma pessoa respeitada, porque conhecia a lei, ele sabia tudo que dizia a respeito à Torá, a lei de Moisés, né? O que Deus deu para Moisés. E ele era fariseu. Nicodemos foi totalmente instruído dentro da teologia judaica, né? E Jesus, como bom judeu que era, ele o chamou de rabi, o chamou de mestre, reconheceu ele, que ele era um mestre em Israel. Ele tinha autoridade de mestre em Israel. E Jesus se dirigiu a esse mestre, né, que veio ao seu encontro e falou com ele, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha saído de noite para não ser visto por ninguém, com certeza, e foi ter com Jesus. E Jesus falou para ele: você veio, eu estou parafraseando, você veio para ver esse reino que se manifesta, que te atraiu, né, por causa dos sinais, dos milagres, mas você não pode ver esse reino se você não nascer de novo. Nicodemos era mestre em Israel, mas ele não sabia o que era nascer de novo. Então, amados, Jesus falava de um novo nascimento, e esse novo nascimento, ele não se dá sem um arrependimento. O novo nascimento, ele só pode vir através de arrependimento. João Batista, que foi precursor do Senhor Jesus, quando ele estava batizando os seus discípulos nas águas, vinham naquele tempo, foi registrado para nós aqui, olha, que Mateus registrou no capítulo 3, do verso 7 a 10, que João Batista, enquanto batizava, está escrito assim, ó: e vendo ele, muitos dos fariseus, vendo quem? João Batista, vendo que muitos fariseus, saduceus, vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, raça de serpentes, né? Pessoas venenosas. Quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Muitas pessoas são ensinadas que diante da condenação dos seus pecados, eles precisam ir correndo se batizar nas águas. Mas as águas, irmãos, é um sinal. Precisa ter um arrependimento para ir às águas. Se você for às águas sem um verdadeiro arrependimento, você não terá um novo nascimento. Você estará como salvo dentro da igreja, dentro da comunhão ali, mas na verdade você não teve uma purificação, porque você nem sequer se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Então, João Batista ali, ele já falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. Então, nós vemos aqui a necessidade de arrependimento de pecado. E existem alguns passos para que esse arrependimento aconteça. Primeiro, nós temos que crer na morte e ressurreição de Jesus por nós. Individualmente, cada ser tem que acreditar que Jesus veio com uma missão, com um propósito de morrer pela humanidade, salvar essa humanidade. E como ser humano individual, ele tem direito, se ele crer que essa obra redentora foi para ele. Então, ele crendo é o primeiro passo que ele dá para esse arrependimento. Então, existe, sabe, é um passo a passo. Quando você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, então ele é o único que pode ser o seu Salvador. Não existe outro. Jesus é o seu único Salvador, que você deve receber dali por diante. Então, o que você vai fazer? Qual o segundo passo que você vai dar depois de crer? Ponderar, analisar, pensar sobre a sua própria vida. Eu não posso pensar na vida do meu irmão. Eu não posso pensar na vida do meu filho, da minha filha. Eu não posso pensar por eles, porque por mais que eu esteja antenada, cuidando dos meus, eu não sei por onde eles passam, com quem eles conversam, com quem eles falam, o que acontece na vida deles, onde eles têm caído, onde têm se desviado, qual é verdadeiramente o caráter que está sendo formado, porque só Deus conhece o interior do coração do ser humano, mesmo sendo nossos filhos. Não é mesmo? Então, nós temos que, cada um que quer a sua salvação, precisa ponderar sobre a sua própria vida. E com certeza, quando você pondera sobre a sua vida, você vai achar muitos passos que você deu num passado distante, ou num passado recente, ou até ainda hoje, nesse momento, você está dando passos que não agrada a Deus, e por isso você é consciente que é alguma coisa errada, que não agrada a Deus. Você não fala para ninguém, você não fala com seus pais, você não fala com seus amigos, com seu esposo, com a sua esposa, porque você sabe que são passos que Deus não está agradando. Então, você precisa ponderar, reconhecer os erros que você está cometendo e voltar, só então voltar-se de tudo isso, né? Voltar-se de tudo que há na sua vida que seja contrário ao que Deus almeja em você. E cada um na sua consciência pode discernir isso, porque nós somos tocados nas nossas consciências quando Deus não se agrada dos nossos passos.
Então, aquilo que toca nossas consciências, nós devemos nos voltar para Deus, para confessar a Ele, porque nós não temos forças por nós mesmos e não podemos purificar a nós mesmos. Então, nós necessitamos desse Salvador. Então, esse ato de voltar-se do seu egoísmo, das suas práticas egoístas, né? O egoísta ou aquele que pratica o egoísmo é pessoas que vivem na prática de coisas que ofendem, magoam, machucam o seu próximo semelhante a Deus também. Então, ele deve se voltar, né, do seu egoísmo e ir em direção, né, de Deus. Quando ele se arrepende, né, e se volta para Deus, isso é o verdadeiro arrependimento. Não é chorar por algo ruim que fez e depois voltar a fazer. Isso não é arrependimento. Então, amados, sempre foi dada uma ordem para aqueles que evangelizam ou ministram a palavra, antes mesmo de levar uma alma a passar pelas águas, a dizer, olha, arrependei-vos, né? Primeiramente deve haver um arrependimento e convertei-vos para Deus. Por quê? Porque somente assim é que os nossos pecados podem ser apagados, então nós possamos ser perdoados, e pelo perdão dos nossos pecados nós recebemos o refrigério. E não ao contrário, passar pelas águas, né? Jesus falou, vinde a mim, né? Do jeito que está. Você tem que ir a Deus como pecador, do jeito que você está. Mas pede a Ele te dar esse arrependimento primeiro, antes de você passar as águas, para que haja um novo nascimento. Um nascimento verdadeiro. Um nascimento em que você possa adentrar ao reino de Deus. Em que você possa compreender essa proposta, esse novo reino que vem com toda a ordem celestial sobre aqueles que hão de participar da salvação eterna, né? Desse reino juntamente com Jesus. Então, esse novo nascimento, ele indica para nós algum posicionamento que nós temos que ter, né, em nossas vidas. E ele é principal. O novo nascimento é o principal para nossas vidas. Sem o novo nascimento, não existe vida nem relacionamento com Deus. Por quê? Porque se você não nasceu de novo, teus pecados estão aí, e por causa dos seus pecados você está separado de Deus ainda, né? Deus quer que você esteja nele, né? Porque ele é a videira verdadeira e quer que você receba a vida divina em você, que está nele. Mas primeiro é necessário esse novo nascimento. Você tem que permitir esse enxerto. Você precisa permitir a amalgamação do Espírito Santo no seu espírito humano, para que haja esse novo nascimento. Então, veja bem, quando há um novo nascimento, a palavra de Deus, ela se torna clara para nós. A vontade de Deus se torna clara. Então, aquilo tudo que é mistério, que nós não conhecemos, não sabemos, passa a ser claro. Então, nós podemos ver o reino de Deus, porque nós podemos ver a realidade em nossas vidas. Então podemos tocá-lo e podemos testificar dele, podemos testemunhar desse novo reino, né, que Deus veio trazer para nós. Então veja bem, a palavra de Deus, ela fala que no novo nascimento nós entramos, literalmente nós entramos, tá, a um novo domínio, tá? A um novo domínio em que as coisas celestiais podem ser manifestas
E tudo aquilo que o Senhor fez, nós também podemos fazer. Jesus mesmo disse aos teus filhos, aos seus discípulos: vós fareis coisas maiores daquelas que eu faço. Por quê? Porque o Senhor mesmo os introduziu para dentro do reino. E o Senhor sabia do Espírito que estava sobre ele, que ele daria aos seus discípulos mediante o Espírito Santo. Então, amados, nós precisamos entender que o que nós fazemos pelo nosso intelecto, pela nossa carne, é carne. Mas quando buscamos do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos fala, nos traz, ele traz a visão, ele traz também a revelação com poder e com autoridade para que haja uma ação, haja uma transformação de vida, haja um arrependimento. O Senhor não nos mostra nada, nem uma vírgula, nem um tio, através da sua palavra, que seja sem propósito. Tudo tem um propósito. E mais na frente, no verso 16, a Bíblia diz assim, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, para quem que Jesus falou essas palavras? Ele falou ali conversando, batendo um papo com Nicodemos. Nicodemos era um mestre, mas algumas coisas ainda estavam ocultas aos seus olhos. Ora, Jesus, ele trouxe ali uma revelação de que ele veio do céu. Olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Tá? Isso quem falou foi João, né? Mas ele estava ali revelando a situação que houve com Nicodemos. Então, Jesus, ele teve um propósito para ter vindo a essa terra. E qual foi? Para que aqueles que nele crê não pereçam. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer salvar a cada um. Então, ele falou porque Deus amou. Então, ele revelou ali o motivo. Qual foi a motivação da obra realizada por Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa palavra deu e amou, ela é muito forte. Deus nos deu o que mais amava, com certeza, que era o seu único Filho. Então essa palavra amor, sabe? Ela é um amor incondicional. E esse amor de Deus, ele ainda é real sobre toda a humanidade. O amor de Deus é incondicional. O Senhor continua amando o pecador. O Senhor continua amando os transgressores. O Senhor continua amando aqueles que estão cegados, dominados pelas trevas. O Senhor continua querendo resgatar, querendo salvar, querendo libertar, querendo curar. O Senhor continua trabalhando através dos seus discípulos, através dos seus representantes na terra, para que essa obra continue até a sua volta. Então, veja bem, Deus nos deu primeiro. Amados, eu vejo que muitas vezes nós ficamos esperando receber de Deus algo. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos necessidades, todos nós muitas vezes entramos na casa do Senhor para buscar pelas nossas necessidades. Nós entramos para buscar algo para nós que sentimos falta, necessidade, que estamos sofrendo por aquilo. Aos nossos olhos aquilo é muito importante para nós. E então nós vamos diante de Deus. Mas o Senhor, ele mostrou para nós o caminho, ele mostrou para nós como que funciona esse reino. Então ele falou, Deus amou o mundo
né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus nos deu primeiro porque nos amou imensamente. Então, Ele é o nosso modelo para dar e receber. Irmãos, eu falo a você, minha irmã, se você está carente em alguma situação, em alguma área da sua vida, você, meu irmão, que tem necessidades, tem sonhos para realizar para você, na sua casa, na sua vida. Todos nós temos necessidades, todos nós temos sonhos, todos nós queremos ter uma saúde, uma vida abundante, mas esse é o modelo que nos foi dado. Nós precisamos dar para receber. Então, nós muitas vezes achamos difícil, achamos até mesmo que Deus não está conosco, não está ouvindo nossa oração. Olha, faz tanto tempo que eu oro por essa situação e nada aconteceu, nada muda, nada vai. Mas o que nós podemos receber se nós não damos? A palavra de Deus é clara. Ele se colocou, o Senhor colocou e mostrou para nós todas as boas sementes. Então, a nossa vida, ela prospera e nós colhemos de acordo com as sementes que nós plantamos. Então, tudo tem sua causa e efeito. Então, nós podemos ver que Deus amou de tal maneira. Então, qual a motivação que você deve ter no seu coração para você semear? Não é para agradar o seu irmão. Semear não é para se fazer notório. Semear não é para mostrar que você é importante, que você conhece, que você sabe muito. Semear não é isso, amados. Semear não é que você possa dar porque você tem muito. Não, semear não é isso. Semear, amados, é quando nós amamos, né? Nós amamos aquela vida. Nós sabemos que tem algo que ela precisa, que algo que ela deseja. Então nós entramos na vida dela para auxiliar, mesmo que não vamos permanecer na vida dela. Não podemos, eu vou dar para aquele ou para aquela porque vai me fazer bem. Não, eu vou dar porque eu sei que ela quer, que ela precisa. Vai ser bom para ela, que ela vai se alegrar, que ela vai glorificar a Deus. Então eu vou dar por amor aquilo que está em mim, né? Aquilo que eu posso, aquilo que eu já recebi de Deus, aquilo que eu tenho para dar. Então eu vou compartilhar, eu vou fazer, eu vou repartir, eu vou doar, eu vou consolar, eu vou curar as feridas, eu vou ensinar se ela não sabe, eu vou mostrar o caminho se ela ainda não encontrou, eu vou acender a luz na sua mente, no seu coração, através de uma boa palavra, de um bom conselho, para que ela possa ponderar e possa se converter. Eu vou entrar na vida dela como o Senhor Jesus entraria, para fazer o bem, não para dominar, não para me fazer importante sobre aquela vida. Não, amados. Uma coisa que o Senhor falou comigo é sobre não usar a palavra, o erro das pessoas para atacá-las. E também falou não usar do conhecimento que Ele me deu para eu me vangloriar, né? Ou me mostrar importante, ou impressionar quem quer que seja. Então, amados, a palavra ela é santa, e as sementes também devem ser santas. Nós devemos transformar esse ato de amor em uma adoração perfeita.
em uma adoração que agrada a Deus, em uma adoração em que nós possamos ver que o nome do Senhor seja glorificado, porque foi Cristo em nós que operou e trabalhou e realizou aquela boa obra. Então, amados, Deus, Ele veio por um motivo específico, né, na terra, a resgatar o homem das mãos de Satanás, né, e de todo o sofrimento que Satanás causa ao ser humano, enganando ele, trazendo sobre a sua vida tantos infortúnios, né? Então, Deus, Ele quer tirar o homem das garras de Satanás, e Ele tem um desejo profundo, né, de ver o ser humano restaurado para si mesmo, porque Ele o criou para si mesmo. Nós fomos criados para Deus, não fomos criados para o mundo, nós fomos criados para Deus. Então, meus amados, nós vemos que existe uma condenação, né? E aqui é revelado para nós no verso 19, que fala: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amados, então aquele que não vem para essa luz, para a verdade desse amor, para a verdade do reino de Deus, que é o amor, né? O propósito de Deus é resgatar, restaurar, tirar das mãos de Satanás e apresentar esse povo, o ser humano, como uma noiva, né? Preparada para ele, para um casamento, para umas bodas. Então, essas pessoas não gostam de vir para a luz, para receber esse tipo de ensinamento, para receber esse tipo de disciplina, doutrinação, porque amam mais as trevas do que a luz. Mas para quem pratica a verdade, diz aqui no verso 21, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, todas as obras, todas as sementes, todo o trabalho de plantação são feitas em Deus, e Deus recebe. Então, amados, se você precisa de amor, semeie amor. Se você precisa de bênção na sua vida emocional, cure das feridas emocionais em outras pessoas. Se você deseja realizar sonhos, projetos em sua vida, ajude outras pessoas a realizar os seus sonhos e projetos. Semeie para que você possa colher na sua própria vida. Se você quer a sua salvação, né, lance a semente salvadora na vida daqueles que estão perdidos. Se compadeça da humanidade perdida. Se compadeça daqueles que até mesmo estão dentro da casa do Pai e estão perdidos. Nós vemos que isso é possível, né? Muitas pessoas dentro da casa de Deus não estão salvos e não serão salvos, porque não tiveram arrependimento, não se voltaram para Deus, não foram transformados e não têm sementes boas em si mesmo. São egoístas, caluniadores, profanos, né? Invejosos. Então nós falamos não para atacar, meus amados, mas para trazer à luz o que acontece na realidade dessa vida, né, que estamos vivendo. Mas o Senhor quer nos purificar de tudo isso, o Senhor quer nos salvar e nos levar para um reino de luz, de amor e de vida abundante. Deus seja louvado. Se essa palavra falou alguma coisa em você, compartilhe, dê um like, né? Faça um comentário e me ajude no propósito do evangelismo. Deus seja louvado e tenha um bom dia.